Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos embora para mais um pós-jogo aqui no canal do Lucas Holanda, falar de um filme repetido e ruim de se assistir, que é esse Sport da Série A de 2025. O que a gente viu hoje contra o Ceará na Arena Castelão, na derrota do Sport por 2-0, é uma soma de erros velhos e novos que não cansam de nortear essa campanha pífia do Sport na Série A. 2 pontos conquistados em 27 pontos disputados. É uma aberração. É uma campanha ridícula. É o pior início do Sport em 50 anos de Campeonato Brasileiro. Isso com o time tendo investido 57 milhões. É uma tatuagem que não sai. O Sport pode até conseguir o milagre da permanência e lá na frente todo mundo celebrar, mas esse time está na história do Sport como o pior início de Campeonato Brasileiro após 9 rodadas. Uma vergonha sem tamanho. A gente tem muito a falar do jogo, tem muito a falar dos novos erros, mas assim, é preciso que a torcida consiga compreender o quão grave é essa campanha. Porque, assim, jamais pode ser normalizado o Sport ter 2 pontos conquistados em 27 pontos disputados. Assim, é uma aberração sem tamanho e com muitas assinaturas de responsabilidade. A maior delas, claro, a do presidente Yuri Romão, que manteve quem comanda o futebol. E aí, naturalmente, vem o departamento de futebol, que sofreu a mudança, né? O executivo André Figueiredo foi demitido na última segunda-feira, mas o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, continua. Enfim, são várias assinaturas, a gente pode até debruçar nelas mais a fundo daqui a pouco, mas 2 pontos conquistados em 27 pontos disputados é uma aberração histórica, e que esse elenco do Sport já tatuou isso aí, e para mudar, meu amigo, só com um milagre. Bom, falando especificamente do jogo, o Sport ele está conseguindo se superar nessa campanha ridícula na Série A, porque pelo segundo jogo consecutivo ele entrou derrotado em campo antes mesmo da bola rolar. Qualquer torcedor do Sport que acompanhe o clube com frequência e que tenha assistido aos jogos da equipe no ano, quando viu a escalação do Sport com 3 zagueiros, sendo 2 deles Antônio Carlos e Lucas Cunha, e o terceiro sendo Chico, já imaginou a derrota ali. E o que a gente viu foi a consolidação de um plano de jogo completamente infrutífero de Antônio Oliveira. O Sport de Pepa, ele era muito ruim em campo. Ponto. Isso aí a gente precisa falar, porque nesses momentos de crise pode haver algum revisionismo e é importante não haver. O Sport de Pepa era um time muito ruim em campo, um time que era café com leite também. Um pouco mais resistente do que esse atual, verdade. Não havia tido atuações tão ruins como o Sport teve contra Cruzeiro e quanto contra Ceará, mas era um time fraquíssimo também. E Antônio Oliveira, ele simplesmente conseguiu piorar o que era muito ruim. Ele conseguiu transformar o que era um nota 2 em um nota 0, se a gente quisesse ser bem mais rigoroso. Assim, o Sport hoje é um time que não tem nada. O Sport hoje é um time café com leite. Sim, sério. Acho que, pronto, o Ceará hoje jamais iria achar de bom tom sair da Arena Castelão sem os 3 pontos com o Sport. Mesma coisa deve estar pensando do Internacional, que vem encarar o Sport no próximo domingo na Ilha do Retiro. Deve vir com a equipe alternativa, mas deve estar pensando, se todo mundo ganha desse time, também quero ganhar. Então, assim, o Sport de Antônio Oliveira é um bônus. O Sport de Antônio Oliveira não compete. O Sport de Antônio Oliveira tem muitos problemas e nenhuma solução. Eu desafio a vocês a me apresentar um ponto positivo do Sport de Antônio Oliveira. Não tem, vocês não vão achar. Podem relaxar. O Sport de Antônio Oliveira, ele erra da escalação às leituras de jogo. Assim, são 180 minutos. Antônio Oliveira pode mudar tudo da água para o vinho a partir da próxima semana, mas a gente não é evidente. Do que a gente tem até agora, já é um dos piores trabalhos que eu já vi no Sport recentemente. Em 2 jogos, assim, assustador. E prova, mais uma vez, o que a gente já vinha falando. O Sport demorou a mudar de técnico, da saída de Pepa para a vinda de Antônio, e eu temia muito que acontecesse o processo que a gente chama no futebol de zerar tudo, que é o seguinte: jogadores que estavam escanteados
voltarem a ter oportunidades com o novo treinador. E foi exatamente isso que aconteceu. Antônio Oliveira simplesmente na estreia dele coloca Matheus Alexandre de titular, Carlos Alberto também, embora Carlos Alberto estivesse jogando mais do que Matheus Alexandre, e no jogo seguinte ressuscita, entre aspas, Antônio Carlos e Lucas Cunha, que só vinham jogando. Antônio Carlos, por exemplo, não jogava desde a Copa do Nordeste na última rodada, e Lucas Cunha jogou contra o Corinthians, mas por suspensão. Então, assim, a impressão que dá é de que o Sport tem um departamento de futebol que simplesmente não traz raio-x exato do que acontece no clube. Não estou isentando aqui a responsabilidade do treinador, tá? Assim, de forma alguma. O time que vai a campo, eu particularmente não gosto de alimentar essas teorias que muita gente alimentou aí, sobretudo na rodada passada. A direção está escalando fulano, ciclano. Não é legal alimentar isso, mas a gente precisa... a direção deveria ter tido um papel mais importante. Só, não vamos contar com esse cara, não. Mas é difícil esperar algo mais forte da direção de futebol do Sport. Realmente não dá. É complicado, é muito complicado, porque o reflexo do time é justamente o que a direção plantou, né? O Sport não está na lanterna por à toa. Então, Antônio Oliveira mandou a campo uma equipe com 3 zagueiros que não vinha jogando assim. Eu até gosto, eu até falei aqui quando a gente trouxe a escalação pré-jogo, de que gosto de um time com 3 zagueiros, mas desde que você tenha peças, né? Se o trio de zaga do Sport hoje tivesse sido Thierry, que foi João Silva e Chico, estaria calado. Era uma tentativa. Poderia se mostrar uma tentativa errônea como foi, mas era uma tentativa que fazia o mínimo sentido. Mas não, foi você ter um trio de zaga com Chico, Lucas Cunha e Antônio Carlos. E o resultado disso, o Sport toma um gol com 8 minutos de jogo, num lateral cobrado na área, Chico corta mal e Mugni, sozinho, manda de primeira pro gol. Mugni sem marcação nenhuma. E aí, depois de 1-0, o Ceará fica completamente confortável para jogar com linhas mais baixas, dá a bola para o Sport e o Sport simplesmente vivendo na individualidade de Barleta para tentar um chute de fora da área. Então, sim, o primeiro tempo foi isso. Foi isso. O Sport com uma posse de bola improdutiva, o Ceará, que era o time de menor posse de bola no campeonato, deu a bola para o Sport. O Sport passou girando, mas sem efetividade nenhuma. Até porque o comando de ataque do Sport hoje tinha simplesmente Carlos Alberto. Até entendo a escolha dele, porque realmente não tinha outro. Pablo ficou fora por um desconforto muscular, né, no último treino. Carlos Alberto era compreensível escalar ele assim no início, né? Embora ele continue sendo uma peça nula em campo. 15 milhões, né? Sempre bom relembrar aqui, e que o vice-presidente do Sport, Guilherme Falcão, disse no dia 7 de abril que, abre aspas, muita gente iria para a fila do perdão, para a filinha do perdão, em relação a Carlos Alberto e Matheus Alexandre. Matheus Alexandre foi de titular a listado em negociações em 48 horas e Carlos Alberto continua sendo a peça nula. Então, aparentemente, a fila do perdão segue anulada. Vamos ver se daqui para frente vai ter alguma fila do perdão. Pelo visto, eu acho que não. Então, assim, o Sport, no primeiro tempo, o arame liso de sempre, com uma ou outra jogada boa de Barleta, e até teve uma boa escapada com Hereda, que cruzou pela direita, e Zé Lucas cabeceou para fora. No segundo tempo, o Sport volta com Sérgio Oliveira e com Dalbert nas vagas de Cariús e de Rivera. Começa o segundo tempo com maior posse, inútil, como sempre, e toma um gol, uma bola lançada nas costas da defesa. Lucas Cunha e Hereda erram a linha de impedimento. Galeano sai na cara de Kaique França, bate sem maiores dificuldades, 2-0 Ceará, e fim de jogo. Então, depois o Sport acabou o ataque com Romarinho e Tite Ortiz basicamente como os homens mais avançados. Uma aberração sem fim. Então, assim, o trabalho de Antônio Oliveira nessas 2 primeiras rodadas é constrangedor. Assim, é muito ruim de verdade. E aí, tanto é que muita gente está até falando que corre o risco de Antônio Oliveira ser o Guto Ferreira 2.0. Que, para quem não lembra, Guto Ferreira foi contratado pelo Sport no ano passado e foi demitido após 4 rodadas. Santos, Vila Nova,
Amazonas, Coritiba e Brusque, após 5 rodadas, perdão. Guto Ferreira durou 5 rodadas. Antônio Oliveira, para muitos, pode ir pelo mesmo caminho. E eu não, sinceramente, não duvidaria, porque o que a gente tem até agora, o raio-x, é assustador. Então, passamos aí pelo jogo e pelos erros de Antônio Oliveira, mas a conta maior não é de Antônio Oliveira. Sim. O departamento de futebol do esporte cometeu erros assim que a gente vai fazer um programa para listar aqui que é necessário. Mas assim, o Sport tem a segunda pior defesa do campeonato. E o departamento de futebol do esporte montou uma zaga para a Série A com Antônio Carlos, Lucas Cunha, Chico, João Silva e Thierry, que estava lesionado desde o início do ano. Se a gente for olhar esses 5 zagueiros para uma Série B, a gente acharia que o Sport estava no limite. Porque Série B ainda dava para achar que eles poderiam jogar. Mas Série A, assim, é um erro absurdo. É um erro absurdo que você não dá para achar normal. Não dá para achar normal. O Ceará, sem gastar R$1 em direitos econômicos, tem uma dupla de zaga bem melhor. O William Machado, destaque do Operário, e Marlon, um cara rodado aí por Série A e que faz um campeonato bem seguro. E aí? Não é só dinheiro, né? Certamente não é só dinheiro, até porque a gente trouxe aqui no pré-jogo ontem com o meu amigo Léo, que cobre o Ceará, comparativo entre o Sport e Ceará no quesito montagem de elenco e quanto foi gasto é constrangedor para o Sport, né? Então, assim, não dá para falar de forma alguma em dinheiro. Então, assim, o departamento de futebol do Sport errou demais, errou muito. E aí, honestamente, eu deixo uma pergunta para vocês aqui. Assim, numa empresa ou em qualquer lugar, se o resultado do time não vai bem, tem responsabilidades. Então, assim, o treinador foi demitido, Pepa, com muita justiça. Jogadores foram afastados, com justiça também. Aí a gente pode discutir até a forma que o Sport fez. Tardia, na minha opinião. Mas, ok. Mas, assim, o rosto principal do departamento de futebol, que é o Guilherme Falcão, ele continua. Então, assim, honestamente eu pergunto, o que justifica? O que justifica de verdade a permanência de Guilherme Falcão no futebol do esporte? Absolutamente nada contra a pessoa de Guilherme Falcão ou de ninguém. Não tenho nada contra ninguém. Mas, assim, é preciso questionar, porque como você vai achar normal a permanência de um vice-presidente de futebol de um time que tem 2 pontos conquistados em 27 pontos disputados? É uma aberração. Jamais na história do esporte a gente viu isso. Então, assim, é preciso que se responsabilize. É preciso que assinaturas sejam responsabilizadas. E a assinatura de Guilherme Falcão é muito grande. Ainda mais, há um mês atrás, precisamos repetir, Guilherme Falcão falou em filinha do perdão para a torcida. Então, assim, é complicado. É complicado. É complicado. O Sport segue afundado no Campeonato Brasileiro, sem perspectiva alguma de melhora ou de que sequer vai competir no campeonato. O Sport hoje é um bônus, um café com leite, e não dá indícios de que vai melhorar. Mas são apenas com muitas aspas, 9 rodadas. Tem uma parada para a Copa, para o Mundial de Clubes aí, né? Daqui a algumas semanas o clube vai ter mais 2 jogos até essa parada. E tem um tempo aí para zerar muita coisa e, de fato, realizar mudanças. Se o clube vai fazer ou não, aí já não depende de mim, nem do torcedor, nem de imprensa alguma. Depende de quem está no clube. Então, é preciso que o esporte... Já passou da hora, da verdade, né, do esporte deixar de lado a soberba e um suposto discurso de profissionalismo e arregaçar as mangas e, de fato, se debruçar nos problemas, porque o discurso de modernidade, de profissionalismo, não se sustenta em campo quando a gente vê um time com 2 pontos conquistados em 27 pontos disputados. É repetitivo, mas a gente precisa falar. A gente não pode normalizar essa campanha ridícula do esporte. Assim, ninguém viu isso. Quem viu o esporte com uma campanha tão ridícula foi há 50 anos, e no formato diferente do que é o Campeonato Brasileiro hoje. E sem o esporte investiu o tanto que investiu. Aí vocês vão falar, alguém vai falar, mas o esporte investiu pouco comparado a
a outras equipes. É verdade, mas o Ceará investiu 6 milhões e tem 15 pontos. O Sport tem 2. Então, é preciso, primeiramente, para sair do fundo do poço, que parece não ter fim, assumir erros e assumir responsabilidades. E tentar mudar de verdade. Não seguir plantando os mesmos erros e querendo colher frutos diferentes. A gente encerra aqui esse pós-jogo. Peço para você se inscrever no canal, que a gente vai trazer mais conteúdo amanhã, segunda, enfim, todos os dias. Deixa o like, compartilha com a galera e até o próximo vídeo. Seguimos sem nenhuma vitória do Sport no campeonato e com essa campanha desastrosa. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.